Olá pessoal, professora Ana Carla falando. Hoje a nossa aula Administração Direta e Indireta, a nossa quarta aula na disciplina Direito e Organização Administrativa. Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso conteúdo e na aula passada, depois que a gente terminou todo aquele tema, a gente deixou lá em aberto, mas como é que funciona a administração direta e a administração indireta, né? Sempre a gente volta para esse assunto, sempre a gente toca nesse tema. Vamos compreender melhor o que é que significa cada um desses temas? A administração direta, ela tem a ver com os órgãos componentes do Poder Executivo, seja ele estadual, municipal, federal ou distrital. Significa ali os órgãos de chefia do Poder Executivo e da estrutura dos órgãos auxiliares ao Poder Executivo. No caso da União, Ministério, no caso de estados e municípios, secretarias de governo. Essa administração direta, ela está lá prevista no artigo 76 da Constituição, expressamente no âmbito federal, que fala o seguinte: o Poder Executivo é exercido pelo presidente, auxiliado pelos ministros de Estado. Nos estados, como é que a gente enxerga isso nas constituições estaduais? Ele é exercido pelos governadores, auxiliados e vice-governadores, auxiliados pelos secretários. E nos municípios, ele é exercido pelos prefeitos, vice-prefeitos, auxiliados pelos secretários. Essa ideia de administração direta é bom quando a gente pensa, né, nas funções administrativas e quais são as atividades que deve exercer cada um. Quando a gente pensa na figura do Poder Executivo, a gente tem de pensar que ali existe um agente político que foi eleito pelo povo e que também tem funções administrativas. Então ele tem algumas funções de ordem política, né, que veio com a sua eleição para aquele cargo, e ele tem funções de ordem administrativa, como chefe daquela estrutura organizacional que é a administração pública, seja ela federal, estadual, municipal ou distrital. Essa ideia de função política, quando a gente pensa na figura do presidente, do governador, do prefeito, eles exercem determinados atos com fundamento direto da Constituição, da lei orgânica ou da Constituição do Estado. A gente está no exercício de funções políticas. E quando essas práticas, esses atos, eles estão fundados na legislação, normalmente funções administrativas ou de gestão, né? A gente não pode confundir essas duas atribuições. Dentro da ideia de administração direta, há funções que são delegáveis do chefe do Poder Executivo a outras autoridades. Na aula passada a gente falou de delegação, lembra que eu dizia que normalmente o poder está na figura do chefe, que organiza, faz organogramas, cria órgãos, contratam servidores públicos, criam funções, criam carreiras, e ele vai distribuindo essas atribuições dentro da organização da administração pública. É claro que tem algumas atividades que já estão na organização da administração pública que o chefe do Poder Executivo não poderia executar, que são administrações ligadas a profissões regulamentadas, a menos que ele seja alguém de função regulamentada e esteja investido no cargo. Ainda assim, depende da forma de investidura do cargo. Vamos pensar nas funções genéricas, não daquelas específicas regulamentadas, tá? De profissões regulamentadas. Então, as funções que estão ali concentradas na figura do chefe do Poder Executivo, ele pode, ou por permissão constitucional ou por permissão legal, delegar a alguns subordinados. Então, na Constituição Federal, por exemplo, tem o exemplo que o presidente da República delega a ministros, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União, algumas atribuições que seriam originariamente suas. Assim também fazem os governadores, assim também fazem os prefeitos, dentro dessa grande estrutura da administração pública. Nessa ideia de chefe do executivo, né, vamos pensar o presidente da República, ele vai exercer a função de chefe de Estado. Que Estado, né? Quando eu estou falando de Estado aqui, eu não estou falando de Estado ente federado, eu estou falando de República Federativa do Brasil. O presidente da República, ele exerce 3 funções. Uma de chefe de Estado, né, como presidente da República, que representa o Brasil perante as outras nações no Concerto Internacional das Nações.
chefia de governo, aí a gente está falando das atividades políticas internas do país, e chefia da administração pública. E aqui nesse chefia da administração pública, eu estou colocando toda a administração pública, inclusive as Forças Armadas, que ele também exerce um cargo de chefia das Forças Armadas. Eu estou considerando aqui como administração pública. Os ministérios, no caso da União, e as secretarias, no caso dos estados e dos municípios, elas têm uma função de direção e comando dos serviços públicos. O presidente não vai conseguir fazer tudo sozinho o tempo inteiro. O governador, idem, o prefeito, idem. Então, eles precisam de auxiliares. Quem são esses auxiliares? São exatamente os ministros ou os secretários. Então, a direção e o comando dos serviços públicos, supervisão e controle dos serviços públicos, orientação e coordenação dos órgãos da administração direta, também é função deles, né? E a desconcentração do poder, quando é realizada, geralmente ela é feita a partir desse planejamento no ministério ou na secretaria. E eles devem, né, apresentar um relatório de atividades executadas tanto para o presidente da República, no caso dos ministérios e das secretarias da presidência, e no caso dos estados e dos municípios, para governadores e prefeitos. Eles têm esse dever de apresentar esses relatórios. A classificação desses ministérios ou secretarias, no caso de estados e municípios, dependendo das atividades que sejam exercidas, a literatura ela criou uma classificação para esses ministérios, né? A gente vai usar a figura do ministério e no que se aplica, a gente pode pensar isso como um espelho para secretarias estaduais e municipais. Então, existem os ministérios de caráter político, que eles exercem funções ligadas à soberania do Estado, né? É o Estado se apresentando perante as outras nações, aí tem mais a ver com a União. Então, a Secretaria de Administração Interna, a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Negócios Estrangeiros, a Secretaria de Relações Internacionais e a Secretaria de Defesa Militar. Os ministérios ligados à economia, isso você vai ver os espelhos tanto nos estados e nos municípios, né? Que são os de caráter econômico, finanças e planejamento, agricultura, comércio, indústria. Aqueles de caráter social, você também vai ver na União dos Estados e dos Municípios, educação, ciência e tecnologia, desporto, juventude, emprego, seguridade, saúde, são temas de caráter social. Aqueles de caráter técnico, como habitação, urbanismo, meio ambiente, transporte e comunicações. Isso é uma classificação só para a gente entender. É claro que a lei que cria essa estruturação do Estado, ela é mudada normalmente, entra governo, sai governo, altera essa lei, mas as grandes classificações permanecem. O que acontece é que ministérios são fundidos, ou são divididos, ou são criados novos, mas que se abarcam dentro dessa grande classificação. Se eu quero compreender como é que se organiza a administração direta no Brasil, eu já falei na aula passada. Decreto 200 de 1967 é uma boa porta para a gente começar a compreender. Cidades maiores, além dessas secretarias, elas também podem ter uma outra subdivisão administrativa chamada subprefeitura. No caso de São Paulo, nós temos aqui subprefeitura, porque é uma cidade muito grande e fica difícil você ter uma ordenação do território e compreender as demandas de cada área, né, de grande distrito, sem que tenha ali uma representação do prefeito. Mas não é uma obrigatoriedade legal, depende da norma, né, do seu município, se ela exige ou não essa criação. O Distrito Federal, a gente já tinha visto lá na disciplina de Direito Constitucional que ele tem uma série de características que são próprias dele, bem própria do Distrito Federal, e que ele é uma mescla de características de estados com municípios. Então, no caso do Distrito Federal, o governador ele é auxiliado pelos secretários de governo. E o Distrito Federal se organiza em regiões administrativas, né? E essas regiões administrativas têm um administrador regional. Cada região vai ter um conselho de representantes comunitários, com funções consultivas e fiscalizadoras. No caso de São Paulo, a subprefeitura daqui também tem conselho de representantes, né? Esse Distrito Federal, a gente fala, quando fala de estado, a gente fala que os estados são regidos pelas constituições estaduais, né? A União, a Federação Brasileira, a União, ela é regida pela Constituição, né, da República Federativa do Brasil.
E o Distrito Federal vai ser igual ao dos municípios, ele é regido por uma lei orgânica. A ideia de administração pública indireta. Então, encerramos ali a administração pública direta, passamos para a administração pública indireta. A administração pública indireta, ela foi criada pensando, foi um primeiro passo dado pelo Estado na distribuição das atividades que deveriam ou não ser executadas pelo Estado. Então, essa ideia de ir aproximando o serviço público da prestação do serviço com novos arranjos de gestão, novas formas de composição da gestão, ela não é nova. Ela começa lá na década de 60, porque embora o regime administrativo tenha todos as suas vantagens no que diz respeito a preservar o interesse público, ele também tem problemas. E um deles é a agilidade na execução dos serviços. Então, a ideia de se criar instrumentos intermediários, né? Ou de, como tem acontecido mais recentemente, se aproximar da sociedade civil ou do mercado para a prestação de serviços, que normalmente são serviços públicos, ela foi um passo sendo dado a cada momento. E o primeiro grande passo aconteceu ali na década de 60, com essa ideia de separação do que é a administração pública direta da administração pública indireta. Então, qual foi a ideia de se criar uma administração pública indireta? Devido à variedade e à complexidade das atividades estatais. Você tem uma sobrecarga do serviço público dentro da administração direta, né? A dificuldade da administração direta se adaptar às mudanças tecnológicas e de responder na agilidade que muitas vezes é necessário. A complexa organização política da administração pública direta gerou essa simpatia e essa necessidade de se criar novos modelos. E, por fim, o regime jurídico da administração pública direta, ele é mais restritivo, né, do que aquele que se aplica no setor privado. Então, foi um teste que foi sendo feito e foi sendo aperfeiçoado, né? A coisa não saiu pronta. Inclusive, a norma inicial, ela foi interpretada durante todos esses anos pelo Poder Judiciário e nos trouxe uma série de novos olhares sobre aquilo que estava expressamente previsto no texto da lei. Então, essa administração indireta ela é formada por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, é instituída ou autorizada por leis específicas, decorre da descentralização administrativa. Lembra desconcentração, água, açúcar no copo? Desconcentração é a própria administração direta se subdividindo. Descentralização, a administração direta passa parte das suas competências de prestação de serviços para a administração pública indireta. Vinculadas a órgãos da administração direta, então a gente tem aquela, não é hierarquia, né? É uma vinculação, não é uma hierarquia. No estado e no município, a vinculação normalmente se dá no gabinete do chefe do executivo, do prefeito ou do governador, e na União normalmente se dá junto ao ministério que cuida daquele serviço ou daquele tema para qual aquele ente da administração pública indireta foi criado. Quais são, então, esses organismos que estão na administração pública indireta a serviço do Estado brasileiro para executar esses serviços públicos de uma forma mais flexível, de uma forma mais ágil, mais permeável às alterações tecnológicas e de uma forma mais responsiva ao cidadão? Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, fundações governamentais ou estatais, consórcios públicos e agências reguladoras. A gente vai ver cada um desses muito rapidamente no próximo vídeo. Espero você lá!